Nessa altura do campeonato, nós já sabemos que o Braga Neto foi preso por obstrução à justiça. E ele foi preso cautelarmente. Já vou explicar o que é isso. A coisa mais bacana que eu estou pensando sobre tudo isso, antes da gente falar sobre o que significa essa prisão do Braga Neto, a coisa mais bacana é ficar imaginando como deve estar a cabeça do vadio, golpista, genocida. Chega de frescura e de mimimi! Vão ficar chorando até quando? Já imaginou como deve estar sendo legal ele se borrando de medo? Eu tenho a impressão que o estoque de fraldas geriátricas da região de onde ele mora deve ter zerado, porque ele seguramente está se cagando de medo. Para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? É o senhor Alexandre Moraes. Anistia. Daqui a pouco você pode contar, ele vai estar baixando em algum hospital, com aquela desculpinha de sempre. Ó, a facada, ó, o Adélio. Só que agora, Jair, não cola mais. Ninguém mais se engana com o seu trololó. Vamos falar da prisão do Braga Neto. Considerando que é uma prisão cautelar, lembrando que no Brasil, pela lógica constitucional, e não é só no Brasil, a pessoa só deveria ser presa depois de condenada e com a condenação transitada em julgado, ou seja, que não haja mais recurso. Só que existem algumas formas de você fazer uma prisão anterior a isso. Bom, a prisão cautelar é aquela que tem alguns requisitos. Entre os requisitos da prisão cautelar é a pessoa estar obstruindo a justiça, por exemplo. O que é isso? Falsificando provas, escondendo provas, ameaçando testemunha, ou mesmo fazendo de alguma forma, impossibilitando a justiça de seguir com o processo regular. Uma das formas também de você fazer a prisão cautelar é o cidadão querer se ausentar. Consta que o Braga Neto estava prestes a ir viajar para algum lugar. Não há garantia que ele não fosse fugir nessa viagem, porque, claro, como nós sabemos, esses caras são todos covardes. Eles são bons para matar cidadãos desarmados, dar golpe em cima de uma população de bem, uma população civil desarmada. Mas quando eles encontram a polícia pela frente, eles se borram de medo, porque todo golpista no fundo é um covarde. Todo nazifascista é um covarde. Não esqueço de dizer que no Tribunal de Nuremberg, as pessoas que estavam sob julgamento, 99,9999% negaram. E quando não havia o que negar, eles falaram que eles estavam apenas cumprindo ordens. O único que não só não negou, como afirmou o que estava fazendo, foi Albert Speer, que era o arquiteto do Hitler, e que projetou, por sinal, os grandes campos de concentração. Ele, provavelmente, naquele delírio característico dos nazistas, estava pensando assim, não vou negar não. Tudo isso aqui é obra minha, olha só. Ele estava querendo os louros da vitória na cabeça dele. Agora, tirando essa gente, são todos covardes, são bons para matar cidadãos desarmados. Nunca é demais lembrar que as mensagens interceptadas revelaram que eles estavam pretendendo fazer campos de concentração. Isso estava no celular do Mauro Cid. Campos de concentração. Campos de prisioneiros de guerra. Um deles até gritou lá do canto, vamos fazer Auschwitz. É isso que eles queriam com o povo. Porque o que eu sempre digo é, as Forças Armadas brasileiras não servem para nada, exceto para consumir os nossos impostos e ter privilégios que não acabam mais. Privilégio? Vem pra Marinha. Claro que eu não estou dizendo o privilégio do recrutar zero, aquele otário que acorda 5 horas da manhã com uma corneta no ouvido. Claro que há necessidade de ter forças armadas para nos defender. Mas até agora, as nossas forças armadas nunca nos defenderam, ao contrário, eles só nos atacaram, só mataram o próprio povo, só deram golpes militares contra nós mesmos, nós que pagamos a conta. Então, me perdoem, vocês não servem para nada. Quando é que a população vai abrir os olhos sobre isso? Precisamos de forças armadas, mas não deste tipo inútil de forças armadas. Não se sabe quanto tempo o Braga Neto ficará preso, porque conforme eu falei, é uma prisão cautelar, que em tese não pode durar a vida inteira. A prisão cautelar ela termina quando terminam os motivos para ela ter existido, como por exemplo, a polícia precisa fazer uma averiguação de provas, precisa conseguir provas, e o cara está obstruindo. Em tese, a prisão cautelar vai até o momento em que a polícia não precise mais fazer provas, ou seja, já tem provas suficientes, e portanto não importa se o cara estiver solto, porque não vai obstruir nada, já que não se precisa mais de provas.
Então a prisão cautelar, em tese, pode durar isso. Hoje me perguntaram, mas eu não estou acreditando aí que ele vai ficar preso, porque daqui a pouco vai pipocar um habeas corpus. Neste caso é um pouco diferente. Pipoca habeas corpus quando o cara tem uma prisão definida por um juiz de primeiro grau, ou quem sabe até por um tribunal de justiça, que seria o equivalente ao juiz de segundo grau. Só que neste caso, quem está determinando a prisão é o STF, ou seja, a última instância. Dá para dar um habeas corpus? Dá, mas só que não tem uma instância superior para conceder esse habeas corpus. A instância superior, no caso, seria, por exemplo, o plenário do STF dando o habeas corpus. E daí, em tese, o plenário é mais forte do que um juiz singular, no caso, um único juiz, o Xandão. Só que, vamos combinar, o STF não vai contra o Xandão, porque não teria lógica. Não se esqueçam do seguinte, essas pessoas são as que estavam pretendendo matar o ministro Xandão. Vão conceder um habeas corpus com o cara que foi flagrado nas mensagens, dizendo que era o capitão de tudo. Opa, capitão era Bolsonaro. Que era o mentor intelectual de tudo, considerando que intelectual para o Bolsonaro não caberia, então devia ser o Braga Neto. Não, né? Não vai rolar. Mesmo o STF, mesmo os dois, a cota do Bolsonaro lá no STF, segundo palavras do Bolsonaro, seguramente eles não vão contra o resto da corte. Até porque, considerando que no relatório da Polícia Federal apareceu que esta cota do Bolsonaro no STF visitou o Bolsonaro por muitas vezes durante o período que se compreende como aquele em que se planejava o golpe, então, tire o cavalinho da chuva, Braga Neto. Vai demorar, muito provavelmente, para você sair da cadeia agora. E, como falei no começo, a melhor coisa do final de semana é imaginar como o Jair deve estar se borrando de medo de ser o próximo. Eu estou adorando.